o senhor falou sobre os processos que têm algum tipo de cunho eleitoral, às vezes uma pequena parte, ou às vezes é só citado que é eleitoral e já é enviado para a Justiça Eleitoral, e o problema disso, inclusive quando envolve corrupção e lavagem de dinheiro. E aí o senhor deu um exemplo de que a Lava Jato foi julgada toda de forma unida, porque existia uma lógica de que ela fosse julgada ali. Minha pergunta para o senhor é, se o STF, pela lógica da junção de temas, enviou processos para a Justiça Eleitoral, que tivesse uma pequena parte da Justiça Eleitoral, quando na verdade deveria ser considerada talvez a parte principal, que é corrupção e lavagem de dinheiro, pela Justiça normal, pela lógica, se a lógica é unir processos, seria errado perguntar para o senhor por que a Lava Jato foi retirada, né, de Curitiba, e ali da Curitiba até RF4, e mandada para o início em São Paulo, provavelmente vai ser em São Paulo, ou seja, o processo vai correr do início, porque tem muito leigo ouvindo a gente. Eu sou uma leiga também, né? Eu não sou jurista, então eu queria que o senhor explicasse isso. E aí pergunto para o senhor, os condenados da Lava Jato foram condenados em primeira e em segunda instância no STJ, e quando chegou no STF, eles foram remetidos à primeira instância novamente. Eu queria entender se isso foi por causa da junção que foi feita, se foi uma suspensão, e queria perguntar se as pessoas que foram condenadas, principalmente pelo TRF4, que inclusive aumentou muito as penas em relação à primeira instância do próprio juiz Sérgio Moro, essas pessoas são inocentes? Porque hoje a gente não pode falar, a gente é proibido de falar a respeito não só do Lula, mas de todos aqueles que foram condenados pela Operação Lava Jato. Mas hoje a gente está numa semana de eleição, e por mais que o senhor não esteja aqui para falar de política, eu entendo isso, mas há um processo judicial, o qual passou na mão do senhor e de outros tantos heróis que a gente teve na Lava Jato, e que hoje a gente está proibido de falar nesse processo. O próprio ministro Marco Aurélio foi proibido de falar que o Lula não é inocentado. Eu gostaria de saber, segundo o seu ponto de vista, se todos esses condenados na Lava Jato são inocentes ou se o processo começou do zero. Tenho mais algumas perguntas. Se o senhor quiser anotar essa para responder daqui a pouquinho. Eu posso responder uma. Sim, por favor. Bom, em relação a essa, eu só queria fazer um pequeno parágrafo. Eu não sou um herói. E acho que nenhum de nós. Eu sou um brasileiro que procurou fazer a coisa certa, né? E como eu falei no começo, não fiz sozinho. Eu fiz com várias pessoas, inclusive com outros desembargadores que também votaram, né? Nós julgávamos no colegiado, eram 3 colegas, na maioria das vezes convergíamos, mas também divergíamos, né? Porque adotávamos os mesmos critérios técnico-jurídicos, né? E a única preocupação que eu sempre tive é chegar em casa à noite e dormir com a minha consciência tranquila, porque procurei fazer o melhor. Aumentamos penas, diminuímos penas e absolvemos pessoas que foram condenadas em primeiro grau e condenamos pessoas que estavam absolvidas. Por quê? Porque assim é o direito. E haver recursos no direito é algo absolutamente natural e nós estamos acostumados a lidar com isso. E temos que respeitar as decisões das instâncias superiores, né? E cumpri-las, principalmente. É essa a lógica com que nós trabalhamos. No que diz respeito aos desmembramentos, enfim, respeito às decisões do Supremo Tribunal Federal, né? E como magistrado tenho que respeitar, mas não preciso necessariamente concordar com elas, né? Com a nossa independência funcional, nós podemos ter pensamentos diferentes, podemos compreender as coisas de forma diferente, como eu de fato compreendi muitas vezes em relação ao que chegou-se ao final. Não me parece que depois de 5, 6, 7 anos, um processo tramitando no Supremo Tribunal Federal, inclusive com... falei em milhares de recursos, se não chegaram milhares ao STF, pelo menos centenas, eu tenho certeza que chegaram, de repente descobriu-se que não havia mais a conexão que estava sendo falada durante todo esse período, né? Depois do julgamento em primeiro, segundo e terceiro grau de jurisdição. Eles não deveriam ter dito isso no começo, já que foram impetrados vários habeas corpus? Eu respeito, mas não consigo concordar. Certo. Né? Essa é a minha modesta participação. Eu sou um personagem dentro desse leque de competências, de instâncias dentro do Poder Judiciário. Né? Respeito, foi o que foi feito, tanto que, a partir dali, o que cabia de minha parte é pegar os processos que estavam comigo e mandar para onde o Supremo Tribunal Federal encaminhou. Né? Eu julguei processos em relação à suspeição do juiz Sérgio Moro. Tive compreensão diferente do Supremo Tribunal Federal. Né? Prevaleceu a dele. Né? Hoje, em relação
aos processos, tem processos tramitando ainda na 4ª Região, tem processos, não foram todos mandados para outros lugares, foram alguns processos, né? Alguns para a Justiça Eleitoral, alguns para São Paulo, outros para Brasília, salvo engano, não sei se tem algum que foi remetido para o Rio de Janeiro, né? Mas São Paulo e Brasília tenho certeza. E como há a nulidade, as duas que foram apontadas, né, a suspeição, né, ou ausência de imparcialidade e a ausência de competência, eles começam do zero. Porque se o juiz era incompetente desde o começo, e é isso que diz a aplicação das normas, né? Se isso que havia incompetência, essa incompetência faz com que vá para um juiz competente desde o começo, começa do zero. Mas aí faço conexão com o que falei há pouco sobre a prescrição da lei de improbidade. Daí a prescrição corre entre o fato e o início da ação, entre a denúncia. Né? Se aquele juiz o recebimento da denúncia, diga-se de passagem, se aquele juiz que recebeu a denúncia era suspeito, impedido, ou se aquele não era competente, vai para outro juiz. O fato ficou lá em 2004, 2005, nós não estamos falando nem fato de 2014. O fato é quando houve a corrupção, o fato é quando houve a lavagem de dinheiro. E o recebimento da denúncia teria que ser agora. Ou seja, nós estamos falando de algo que já passou 20 anos. E aí a prescrição vai ocorrer, principalmente para aqueles casos em que a prescrição corre pela metade, que a lei estabelece, o Código Penal estabelece. Então, juridicamente falando, é correto dizer que o Lula foi inocentado ou descondenado? Aí eu não vou entrar numa questão, porque nós estamos num momento bastante até porque você pode sofrer as consequências, né? Nós estamos num momento bastante político sobre isso. Perfeito. Outras perguntas. O Petrolão tem deputados e senadores, o Lava Jato, né? Tem deputados e senadores envolvidos? Sim. Sim, porque eu julguei ex-deputados e ex-senadores, diga-se de passagem. Aqueles que têm foro privilegiado? Foro privilegiado não, porque aí eu não teria competência, a competência aí seria... Aí o senhor encaminhou para o STF? A competência seria do STF. Todos esses ficaram no STF. Ok, então... Agora, ex-deputados e ex-senadores, nós chegamos a julgar recursos no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Algum foi preso? Sim. Os deputados e senadores nativos que estão hoje no cargo de deputado e senador, que foram enviados ao STF, algum foi preso ou condenado? Desconheço. A gente também desconhece. E é interessante, né, como a Justiça Federal funcionou muito melhor do que o STF tem feito. Ou seja, a gente vê no STF, senhoras e senhores, pessoas que não têm foro privilegiado, que de privilégio, sinceramente, eu não acho que tenha nenhum. A gente tem pessoas que foram presas pelo STF e as que deveriam ser presas pelo STF, que são vários colegas, deputados e senadores que participaram do Petrolão e têm enriquecimento em relação a isso. Nenhum foi julgado nem condenado. Tirem suas conclusões. Em relação ao processo do Marcos Valério, em depoimento ao Lava Jato, aí eu não sei se os senhores vão poder responder, mas em depoimento ao Lava Jato, no mês de setembro de 2016, o Marcos Valério disse que o PT tinha mania de desmoralizar pessoas e autoridades. Foram com essas palavras. Eles, o PT, têm uma máquina muito grande de desmoralização, via redes sociais, blogueiros, algumas pessoas da imprensa e também no Ministério Público. Pergunta que eu faço, essa rede de desmoralização e desinformação já foi investigada alguma vez? O senhor foi na oitiva do Marcos Valério? O senhor tem acesso a esse depoimento? Não tenho acesso a esse depoimento. Eu posso estar... tenho certeza que eu não julguei processo com o Marcos Valério. Agora, eu não sei se ele participou como testemunha de algum processo que eu julguei. Agora, eu precisaria verificar isso. Nós estamos falando de fatos que começam em 2014 e vêm até 2023. Isso, não, imagino. O senhor não vai se recordar de tudo. Não tem problema. Diante da existência desses inquéritos, processos e até censura que a gente está vendo, como temos observado recentemente, essas graves revelações do senhor Marcos Valério foram consideradas e deveriam fazer parte desses processos. Na verdade, essas perguntas seriam feitas ao Marcos Valério, Eduardo, mas eu acho que seria importante que a gente pelo menos pontuasse aqui na sua audiência. E o que fica a pergunta é, por que se o Partido dos Trabalhadores não figura como investigado diante de graves revelações, nós estamos diante de uma flagrante parcialidade da Justiça, principalmente pelo Supremo Tribunal Federal, já que a gente ouviu aqui do senhor Fabiano... Peraí, estou cheio de papelzinho aqui. Do senhor Fabiano... Grimaldo? Fabiano Grimaldo, ele disse que... Emídio, isso mesmo, desculpa. Ele disse que o sigilo está entre aspas, o sigilo está no STF, cuja a extensão não é sabida e que ele estava absolutamente impedido de falar. Interessante caso Marcos Valério não estar sendo
tanta coisa julgada com tanta celeridade no Supremo Tribunal Federal e um caso tão grave de assassinato envolvendo tantas pessoas não ser tocado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, que fique claro para a população brasileira que a falta de justiça, no caso Marcos Valério, está nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Então, esse sangue está nas mãos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nesse mesmo depoimento, o Marcos Valério fala sobre uma conversa ocorrida fora de uma lanchonete em um hotel, em que José Dirceu Lula e Gilberto Carvalho estariam sendo chantageados por Ronan Maria Pinto. O MP perguntou, no minuto 4.46 dessa entrevista com o Marcos Valério, sobre o passado de Ronan Maria Pinto e se o publicitário conhecia os motivos da chantagem contra o ex-presidente e ex-ministros, e a resposta foi, entre aspas, senhor, ao Ministério Público, senhor, eu gostaria de não responder essa pergunta porque ela é muito... O que eu fiquei sabendo é muito grave, e o senhor não vai poder garantir a minha vida, senhor. E aí, num determinado momento, o Ministério Público volta ao tema no minuto 13.18 e o Marcos Valério pede para não responder e diz, eu não quero correr risco. Eu estou preso e numa penitenciária. A pergunta que fica é, o que seria tão grave a ponto de alguém acreditar que o Estado brasileiro é incapaz de oferecer segurança? Qual o tamanho da periculosidade dessa organização quando sabemos que o Serviço de Proteção à Testemunha pode, inclusive, manter alguém fora do país? Ao dizer que correria risco de denunciar crimes que envolvam o Partido dos Trabalhadores, o PT, do senhor Lula, pelo fato de estar preso em uma penitenciária, o senhor Marcos Valério aponta que o partido tem conexões dentro dos presídios? A gente sabe que tem, inclusive com diálogos cabulosos. A Mara Gabrilli, em recente entrevista à Jovem Pan, que foi, inclusive, passada aqui, disse, o Ronan Maria Pinto, entre aspas, o Ronan Maria Pinto, se não fosse pago, ele ia entregar o Lula como mentor do assassinato de Celso Daniel. Esse é o teor da chantagem. E o Lula pagou. Como é que alguém não tem nenhum envolvimento pagaria? Por que pagaria? O Lula pagou os 12 milhões de chantagem, sim, para o Ronan Maria Pinto calar a boca e ficar quieto. Enfim, eu queria confirmar aqui que, para fins de esclarecimento, é erro tratar apenas da morte do prefeito Celso Daniel. O número de mortos envolvendo apenas este caso chega a 11 pessoas, sendo que ao menos 8 já foram confirmadas a relação. A gente está tratando dos nomes das seguintes execuções por essa facção criminosa. Celso Daniel, o prefeito, Antônio Palácio de Oliveira, o garçom, Paulo Henrique Brito, testemunho da morte do garçom. Irã Moraes Rédoa conheceu o corpo do Celso Daniel. Dionísio Severo, suposto elo entre quadrilha e sombra. Sérgio Orelha, amigo de Severo. Otávio Marcieri, investigador que ligou para o Severo. Carlos Del Monte Prints, o legista. Legista, inclusive, esse que eu conheci. Tive a oportunidade de conversar com ele. E ele me disse que nunca tinha vomitado nenhuma vez em fazer em verificar um corpo. Foi a primeira vez que ele passou mal durante um procedimento. E que havia indícios, inclusive, de que Celso Daniel foi empalado. E ele não pôde colocar isso por medo. E é a primeira vez que eu falo isso publicamente. Eu acho que precisa constar. Infelizmente, a gente não vai conseguir confirmar, porque ele foi assassinado. Então, é só a ponta do iceberg. Essa série de execuções podem ter sido apenas a ponta de iceberg de um esquema gigante construído pelo Partido dos Trabalhadores. Em delação premiada, o senhor Marcos Valério aponta diálogos que teve como prosséries o PT, que revelavam que facções criminosas, leia-se PCC, lavavam dinheiros em empresas de transporte urbano e jogos. Transporte urbano esse que o senhor Alexandre de Moraes teve relação de advocacia com essa empresa. E uma vez eu falei sobre isso em uma entrevista da relação do senhor Alexandre de Moraes com esse transporte urbano que tem relação com o PCC. Em seguida que eu saí dessa entrevista, Sóstenes, eu fui abordada por pessoas, senhores, que me entregaram uma carta dizendo que eu teria que pedir desculpas publicamente e que eu fui tentar procurar esse vídeo hoje não existe na internet, era uma entrevista que estava sendo divulgada online. Não vou falar aqui sobre onde foi, porque essa empresa também está tendo problemas, essa empresa de comunicação está tendo problemas com o Supremo Tribunal Federal. E foi abordada e disseram o seguinte, você vai publicar essa pedido de desculpas hoje ao Alexandre de Moraes e não volte mais a falar do assunto. Eu fiquei calado durante 3 anos, isso foi há 3 anos atrás, mas eu acho que é importante voltar a falar.
porque, sinceramente, a gente chegou num ponto em que não dá mais para ficar quieto e aguentar essas pressões. Hoje eu já tenho proteção da Polícia Federal, então me sinto à vontade para falar sobre a ligação do Alexandre de Moraes com o PCC. E o último tema que eu gostaria de tratar é sobre o último dia, 16 de outubro. A gente teve o primeiro debate presidencial do segundo turno das eleições. Em um dado momento, o candidato Lula disse: eu sou o único candidato a presidente da República que tenho coragem de entrar em uma favela sem colete de segurança. E já não é de agora, quando era presidente eu entrava. A gente sabe qual é a razão da restrição de entradas em favelas, né? O Dr. Garuti falou aqui sobre o crime organizado, que cada vez mais, já sempre teve, mas cada vez mais tem relação com a política. Eu queria saber, doutor Garuti, não sei se o senhor tem essa informação, mas qual é a razão dessa restrição de entrada em favelas? O senhor, como policial federal que tem contato com o crime organizado, né, da Polícia Federal. A gente, então, tem uma série de zonas de exclusão que são controladas por um Estado paralelo, que é a facção criminosa? Essa seria a minha pergunta. Uma outra questão é, no momento em que temos a Damares Alves sendo intimada a dar explicações acerca do que teria dito numa igreja, eu pergunto, o Ministério Público Eleitoral não gostaria de entender a razão de um único candidato ter o direito de adentrar as tais zonas de exclusão? E aí, lembrando também do atentado do dia 17 de outubro, a última segunda-feira, uma semana, em que o governador Tarcísio esteve em Paraisópolis e foi abordado por diversos membros de facções criminosas de São Paulo. Um membro, inclusive, foi morto pela Polícia Militar. Gostaria de parabenizar a Polícia Militar pelo trabalho de proteção ao Tarcísio. Aí não interessa se foi uma tentativa de assassinato, se foi uma tentativa de deixá-lo com medo, enfim, o que importa é: nossos candidatos não podem entrar em comunidades que existem facções criminosas. Por que Lula, eu peço para você que está em casa pensar, por que o Lula não só consegue entrar, como tem a proteção do Comando Vermelho? Por que será que o Lula, desde que era presidente, inclusive, consegue adentrar esses locais? É uma pergunta que os senhores têm que fazer. A próxima pergunta é para a Eliana Calmon, mas eu vou deixar para quando ela voltar. Ela vai voltar? Tá. Essa eu já fiz. Essa também. E aí, um juiz... A Helena Calmon falou, eu queria fazer uma observação. Ela está voltando. Doutora Eliana, eu queria fazer 3 perguntas para a senhora. A senhora disse que, eu já repeti aqui, sobre os seus processos, né, que a diferença era que alguns ficavam na prateleira de outros juízes e que o da senhora era trabalhado. Não era uma questão de quantidade, mas sim de efetivo trabalho. A minha pergunta é, a gente deve votar no ano que vem a reforma administrativa. E uma pergunta, a gente, inclusive, já fez uma emenda na reforma administrativa para que ela seja incluída nessa reforma o judiciário, né? Eu, inclusive, assinei essa emenda. Essa emenda, se não me engano, é da Carol de Tone. E por conta do meu trabalho de ter, inclusive, processado mais de 500 juízes, procuradores, desembargadores e promotores, a minha pergunta é, existe alguma forma de a gente ter uma espécie de desempenho, indicadores de desempenho para juízes, promotores, procuradores, desembargadores, para que a gente possa cobrar um pouco de efetividade dessas pessoas? Porque é injusto que a senhora, por exemplo, tenha trabalhado tanto e que outros tenham trabalhado tão pouco. Muito difícil. Eu quis implantar esse sistema quando eu era do Tribunal Regional Federal para os desembargadores. Eu não consegui. Tá. Então, é muito difícil porque existem processos fáceis e processos difíceis. E quem está conduzindo o processo sabe que aqueles mais difíceis demoram mais, são diligências, etc. E isso não pode ser medido, né? Não pode ser assim contabilizado, de forma que é muito difícil. Certo. Bom, então a gente vai continuar contando com bom senso, né, deles. A senhora disse também que a senhora foi orientada de que juiz não deveria conversar, a senhora disse isso, não deveria conversar com a Polícia Federal ou com advogados dos processos. Isso. E que a senhora colocou uma pessoa da Polícia Federal. É interessante a senhora ter dito isso, e que para poder julgar esse caso, a senhora colocou uma pessoa da Polícia Federal para traduzir esse processo para a senhora. E, ao mesmo tempo, a gente tem imagens de advogados do PT entrando de bermuda e chinelo dentro do Supremo Tribunal Federal para poder despachar com os iluministros. Pelo seguinte, como
como o colega falou, a corrupção ela se identifica por uma teia, né? Ela vai sendo engendrada. Então, nesses processos que envolvem muitos estados e muitos fatos que estão interligados, para você entender, às vezes muito difícil. Eu imagino. Muito difícil. Por isso é que nós precisamos. E outra coisa, essa história do juiz não conversar com o delegado, não conversar com o Ministério Público. Ora, eu é que expresso o mandado de prisão. A Polícia Federal vai cumprir este mandado. Como é que eu não converso com aquele que vai cumprir a minha ordem? Exato. Né? No dia que saíam para fazer a operação, eu não dormia, porque eu não sei o que ia acontecer. Podia, inclusive, ter algum algum novo despacho. Então, eu ficava acordada, esperando até quando eles ligavam, dizendo, tudo bem, ocorreu, está tudo bem. A senhora pode ficar descansada. Como é que eu não converso com essa pessoa que vai cumprir a minha ordem? Como é que eu não converso com o Ministério Público? Que tem a mesma natureza, minha é concursado, é uma pessoa que está com o processo na mão. Isso aí eu acho isso uma insanidade. É insanidade mesmo. Tanto é que várias dessas conversas foram utilizadas para poder anular o processo da Lava Jato. O último ponto, para fechar, senador, o senhor fez vários convites ao Alexandre de Moraes para vir explicar algumas ações e o senhor tem total razão de fazer isso, porque o Senado Federal e os senadores são o poder moderador do STF. O STF criou alguns mecanismos atualmente, sistema TORS, de tecnologia e otimização de redes sociais, para fiscalizar as notícias e comentários feitos em redes sociais. Tem tratado as pessoas por seus comentários como verdadeiros criminosos. Eu queria, se um dia o Alexandre de Moraes viesse, essa pergunta que eu faria a ele, se ele tem tido igual preocupação acerca da influência do narcotráfico também nas eleições. Obviamente, a gente vai ficar sem essa resposta, mas queria agradecer ao senhor e parabenizar, Eduardo, por sua coragem, agradecer a todos os brasileiros e dizer o seguinte: não tenham tanto medo da censura, continuem brigando, mas a gente vai estar aqui. A Eliana disse, não sou mais jurista, né? Prefiro ser tratada como uma brasileira porque não sei mais direito. Imagina como estão a cabeça dos estudantes hoje em dia com essas decisões absurdas que o STF tem cometido, mas tenho certeza que com os novos senadores que foram eleitos, inclusive pela base do governo, a gente vai ter novas atuações a partir do ano que vem. Muito obrigada. Tá bom, muito obrigado.